nome é Jubiebe e esse vídeo aqui é pra quem quer aprender a escrever boas histórias. É uma aula, não é só um vídeo, tá? Ele tem um pouco mais que 20 minutos, eu acho que alguns minutos a mais. Porém, é uma aula pra você aprender a como escrever uma boa história. Eu tenho um grupo chamado GAI, Grupo Aprendiz de Escritor, e nesse grupo eu ensino 10 pessoas de cada vez a escrever, a estruturar uma boa história em 7 dias. Então eu peguei uma dessas aulas, nessa aula que eu tô dando uma aula ao vivo para essas pessoas. Infelizmente não consegui gravar a tela. Baixei então a live do YouTube e misturei um pouquinho com o vídeo que eu fiz de eu falando para eles, porque tava com uma qualidade de som melhor, tá bom? O importante é você prestar atenção no que eu tô falando para você aprender nessa aula a definir seus pontos de conflito e solução da história. Ou seja, é aquilo que realmente vai fazer o seu leitor ficar vidrado nas suas histórias. Então, presta atenção, tem muito conteúdo e eu aconselho você a assistir até o final. Até lá! Hoje nós vamos falar sobre o que prende o seu leitor dentro da sua história. Não só o leitor. Por que a gente assiste uma série inteira até o final? Por que a gente lê um livro até o final? O que faz a gente querer tanto acompanhar a história daquela pessoa? Tem histórias aí que são enormes e ainda assim a gente perde, às vezes, maratona uma série inteira e um dia não quer dormir, não quer ficar sempre olhando ali, lendo os capítulos, vendo os capítulos da série. O que faz isso? Por que isso prende a gente? É por causa dos conflitos e soluções que acabam aparecendo na vida dos personagens. A gente já viu sobre a história principal, né, sobre a ideia principal, já vimos sobre a questão da construção dos personagens e agora a gente vai ver como ajudar vocês a... Olá, Gabriel! Como ajudar vocês a entrar nesse... a montar o seu enredo, desculpa. Eu vou esconder os comentários aqui um pouquinho, depois no final eu vou lendo para as perguntas, tá, que surgir, porque senão eu vou tentar prestar atenção nos comentários e eu vou me perder aqui, como eu acabei de me perder. Vamos lá, então, esse motivo pelo qual é porque a nossa vida também é baseada nesses conflitos e soluções. A gente, a vida inteira, a não ser que todo mundo tenha uma vida aí tranquila, é altos e baixos, isso faz parte da vida. E é isso que torna a nossa vida interessante. Contar uma curiosidade aqui rápida, para quem assistiu, porque é um filme antigo, Matrix, dizem que as máquinas, né, em Matrix, o que é Matrix, né? As máquinas dominaram o mundo e aí os humanos vivem numa Matrix, que é num universo completamente construído por máquinas dentro da mente dos humanos. Mas, na verdade, todos os humanos estão lá igual gado, enfim. Aí, eles fizeram várias tentativas para fazer com que essa Matrix desse certo. Só que todas elas, eles davam todas as pessoas vivendo bem, num universo lindo e maravilhoso, tudo bem, fluindo tudo bem. Só que as pessoas começavam a surtar e a descobrir que aquilo dali não era real, porque estava tudo sempre muito bem. E só deu certo quando eles replicaram o universo da maneira que já era antes, com conflito, com pessoas tendo dificuldades, enfrentando dificuldades o tempo todo, e aí eles conseguiram controlar os humanos a partir disso. É até estranho falar isso, óbvio que há controvérsias, é um tema muito complexo, mas é fato que a gente precisa desses desafios diários para poder viver. Não que a gente quer que a nossa vida esteja ruim o tempo todo, mas desafios são bons pra gente melhorar, pra gente evoluir. E na história precisa ter a mesma coisa para os nossos personagens, principalmente para o protagonista. Não só para o protagonista, eu gosto de histórias que não só o protagonista evolui, mas os outros personagens, pelo menos os mais próximos dele, têm essa evolução também. E para isso é necessário esses conflitos. Não justificam não justifica um personagem, um protagonista, ficar forte da noite pro dia. Geralmente, o que a gente vê? Eles passam por treinamentos, passam por desafios, perdem algumas vezes para depois ganhar. Esses são os conflitos. É o ponto que deixa o leitor, o agente, ansioso do que vai acontecer, se realmente ele vai ganhar ou vai perder, se ele vai conseguir evoluir ou não, se aquele personagem vai morrer, vai viver, o que vai acontecer depois daquela situação. E é isso que prende a gente. Esses pontos de conflito e soluções, eles precisam ser construídos gradativamente, tá? Também não é o ápice da história acontecer logo no início, a não ser que faça parte de uma estratégia e você vai contando, sabe aquelas histórias que você começa pelo final e depois vai contando como chegou aquilo dali?
A não ser que seja algo desse tipo. Mas se não for, ou mesmo assim, precisa no contar o como chegamos naquele final, tipo, sei lá, mostra que tá todo mundo derrotado. A primeira cena. Aí você vai contar como que aconteceu aquilo. Então, um exemplo engraçado, eu tava assistindo agora na hora do almoço, reassistindo aquele, acho que é Final Space, que tem na Netflix também, que é muito legal, e ele começa pelo final, começa com o personagem principal lá vagando no espaço, com a nave toda destruída, dizendo que tem 10 minutos pra morrer, e a partir dali, daquela conversa dele, que é o final da história, que eles começam a contar o início, mas ainda tem esses pontos de conflito e solução. Os pontos de conflito é o ponto que é a dificuldade, o que vai fazer o personagem ultrapassar aquilo dali, sair de uma zona para outra. No meu curso eu falo muito da questão da jornada do herói, mas vocês podem pesquisar na internet que tem muito conteúdo bom falando sobre isso também. Só que ela é extensa, não dá pra eu falar pra vocês aqui cada passo. Mas tem um passo a passo que é fácil seguir, então vocês podem procurar. A jornada do herói. Nem toda história precisa de todos os pontos da jornada do herói, mas todas as boas histórias têm sim essas questões de personagem. Por exemplo, é uma mulher que tem uma vida tranquila, tá conquistando lá seus objetivos profissionais, e aí de repente ela descobre que ela tem uma doença. E aí daquela doença ela percebe que a vida dela não é bem tudo aquilo que ela queria, e daquilo dali ela vai buscar autodesenvolvimento e depois vai passando por uma série de problemas até chegar na solução final, que vai ser o final. Aí tanto faz ela sobreviver ou morrer, mas desde que você também dê uma conclusão. São os obstáculos que aquele personagem tem que percorrer. E as soluções é porque, para todo problema que você abrir, você precisa solucionar aquele problema também. Não necessariamente precisa ter um final feliz. Por exemplo, o problema inicial foi que essa mulher teria uma doença grave. O final, eu não necessariamente preciso curar essa pessoa. Ela pode morrer, mas talvez ela morreu com a consciência de que tudo que ela fez na vida estava bom, se autoconhecendo, tranquila, porque, enfim, chegou a hora dela. Mas é uma conclusão. Você tem que dar um motivo para aquele conflito que existiu não ser simplesmente um conflito. Por que ele existe? Por que aquele ponto de... aquele obstáculo existe ali naquela história? É para fazer o personagem evoluir? É para testar a capacidade do personagem? É para explicar algo que vai acontecer lá na frente? É necessário ter um motivo. E a gente já falou isso até nos personagens. Tudo ali na história precisa ter um porquê de existir. Porque senão você só está perdendo tempo e capacidade criativa para conseguir fazer, gastando energia numa determinada coisa que não vai de fato trazer talvez um motivo ou ajudar na direção da história. Outra coisa também, deixa eu ver aqui. Tá. E aí a construção, a gente tem que lembrar sempre da divisão da história, que é início, meio e fim. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final. Só que é justamente para você ir gradativamente contando. No início nos capítulos iniciais, ou só no primeiro capítulo, criar aquele clima de tensão de que tem alguma coisa que está prestes a acontecer. Até de fato ser apresentado qual é o conflito ao qual aquele personagem tem que passar. E aí você tem que ir dando uma solução para que essa solução leve ele para o próximo conflito. Não necessariamente você precisa solucionar esse conflito principal de primeira, mas tem que, por exemplo, se essa mulher descobriu que ela tem essa doença, não é que você vai arrumar cura no capítulo seguinte, mas para ela tratar essa doença, ela precisa o quê? Buscar um médico, né? Isso já é a solução. E ali do médico, ela vai descobrir outra coisa, que para essa coisa ela vai ter que fazer uma outra ação. E é sempre nesse conflito, solução, conflito, solução, conflito, solução. Por quê? As soluções, elas precisam costurar, fazer o conflito ter um propósito, para que aquela solução também não extingua tudo. Não, ela arrumou a cura e acabou a história. Não, ela não vai arrumar a cura de fato, ela vai lá buscar o médico. E, sei lá, daquele médico ela se apaixona pelo médico e vai viver uma história de amor com o médico. É uma suposição, eu tô criando essa história agora, tá, gente? Então não vai ficar tão elaborada.
Mas você entendeu que daquele conflito dela ter que precisar descobrir se ela tinha uma doença ou não, a solução daquele momento foi ela buscar um médico, e desse buscar um médico gerou ela, sei lá, um próximo conflito, que é saber se naquele estado que ela tá doente, ela vai aceitar aquele romance ou não. É um outro conflito, e que daquilo dali vai levar para outra coisa, e assim sucessivamente a história vai se desenrolando. Um exemplo que eu tava até vendo essa semana foi, não sei se todo mundo viu, mas a luta lá do Naruto com o Pain. E quando a Hinata chega lá, se a Hinata não tivesse chegado, muita gente fica criticando, a Hinata inútil, não sei o que foi fazer lá, só pra apanhar pro Pain, não sei o que. Se a Hinata não tivesse ido lá, se o Kishimoto não tivesse colocado a Hinata pra ir lá, como ele justificaria o Naruto ter ficado virado no Jiraiya e ter despertado lá de cara logo as 4 caudas e ter destruído e ter acontecido aquela luta toda? Como, de que outra forma ele justificaria? Poderia sim ter colocado outro personagem ali, mas é porque a Hinata tinha uma ligação muito forte, tinha a questão do laço amoroso e etc., por parte dela, na época não ainda dele, mas ainda assim tinha uma comoção nas pessoas que estavam vendo, nos telespectadores, tinha essa comoção. Então ela tinha um propósito dali. Aquilo dali foi um ponto de conflito, foi um ponto para gerar o ponto de solução, digamos assim. O Naruto estava prestes a ser levado pelo Pain, conflito. A Hinata chega e impede, deu a solução, impediu que o Pain fosse atacar o Naruto, levar o Naruto de cara. Só que aquilo dali gerou que a morte do Naruto, a morte, né? A Hinata levou o pau lá. Pra quê? Pra fazer com que o Naruto lá despertasse e tacasse o pau e chegasse na luta que a gente queria. Então, tudo na história, eu sabia que essa aula ia ficar um pouco mais confusa. Estou tentando explicar com muito exemplo, porque eu sei que às vezes ela é confusa. Só que, cara, você pensar na sua vida, tá? Sua vida sempre tem esses pontos de conflito. Sempre quis passar para a faculdade. E aí, quando você chega na faculdade, você arruma problemas. Você acha que você chegou lá e conquistou seu objetivo, mas é lá que você vai arrumar problemas. Só que desses problemas são bons, porque você vai evoluir a partir daqueles problemas. Mas dessa evolução, você vai arrumar um emprego, sei lá. E desse emprego, você vai ter mais problemas. E assim a nossa vida vai indo. E assim a vida dos seus personagens também precisa indo. Deixa eu ver outro ponto aqui. Como eu expliquei, né, o conflito e as soluções precisam ser costurados um no outro. E não necessariamente um ponto tem que levar direto ao outro. Aí a gente chama das cenas de costura, que às vezes é uma conversa, é um diálogo, só para dar, sabe, aquele respiro. É um alívio cômico, uma cena cômica, romântica, só para desvincular um pouco, por exemplo, uma aventura que tenha muitas lutas. Não necessariamente vai ser batalha direto. Tem que ter alguma coisa que justifique aquela batalha. No meio do caminho tem algum drama do personagem, alguma, sabe? E essa cena que vai levar uma a outra. E por isso que é sempre bom você ter, assim, um pouco de cada coisa. Vocês falaram lá quando eu estava escolhendo o subgênero. Posso usar tudo? Pode usar um pouco de cada coisa. A sua história vai se basear em uma, no máximo 2 coisas. Só que durante a história, para você ter essas cenas de costura, para você ter essas cenas que vai levar um conflito ao outro, aí você acrescenta comédia, romance, um drama, porque dá esse alívio para a pessoa não ficar também sempre ali. Sempre tem um conflito, sempre tem um monstro para derrotar, sempre. Não, tem conversa, tem diálogo, isso enriquece a história como um todo. E também é importante separar os conflitos principais e os conflitos secundários. Os conflitos principais, para dar o exemplo assim mais claro sobre a jornada do herói, seria aqueles conflitos. Primeiro, o herói descobre que, sei lá, deixa eu pegar de alguma história conhecida. Enfim, é que eu tô tentando lembrar. Vamos lá, Senhor dos Anéis. Apesar de ninguém ter ouvido, mas a história é bem padrão de jornada de herói. O herói, né, não sabia que era herói ainda, achava que era fraco, que eram os bolseiros lá, achavam que era fraco, que não era ninguém. E aí, de repente, descobriu que precisava, que estava acontecendo alguma coisa, e por isso ele precisou sair do lugar dele, né? Apareceu alguém que chamou ele para aventura, que no caso foi o Gandalf, e ele não tinha outra opção, aceitou o chamado para aventura e foi até Valfenda levar lá o anel
pros elfos. Quando chegou lá, achou que acabou? Não, surgiu um conflito maior. Por que aquele conflito maior? Porque só alguém precisava destruir o anel. E aí ele aceita de novo aquele desafio para ir para um desafio maior. E cada vez mais o desafio vai crescendo. E quando ele acha que acabou, que vem outro. Porém, existem os conflitos secundários. Porque por mais que o Frodo esteja ali com problemas para levar o anel e tal, os problemas inerentes à história, ele tem os conflitos internos, que é a saudade de casa, a questão de saber se ele vai ser corrompido ou não pelo anel. Então ele também passa por esses conflitos internos e tudo isso você acompanha ao longo da história. Além dele, tem os outros personagens que também passam por esses conflitos, e isso é interessante. Naruto também, na Guerra Ninja, ele passava por 2 conflitos, principalmente quando ele foi ali pro treinamento, que ele teve que derrotar o eu interior. Ele passava pelo conflito da guerra em si, que é o conflito principal, né, tá ali na cara, e interno, que ele ainda não acreditava 100% das pessoas, que ele ainda achava que as pessoas rejeitavam ele ainda tinha remorso do que as pessoas tinham feito com ele. Ele era um personagem humanizado, como qualquer um de nós também é, né? Enfim. Então vamos lá, início, meio e fim da história, só pra gente terminar aqui. Você precisa ter ciência dessa gradatividade da história. Vou falar uma coisa que eu acredito que eu falei lá na primeira aula, não lembro, mas eu vou repetir aqui. Se você for fazer uma história, uma saga, uma trilogia, que existam mais de um livro, conclua cada livro, não deixe pontos abertos. A pior coisa para uma história é deixar pontos abertos. Gente, não deixe pontos abertos. Por exemplo, esse anime que eu acabei de falar que é loucão, o Neo Genesis Evangelion, nossa, ele deixou muito ponto aberto. A história tem uma ideia central muito interessante, mas os personagens, pra mim, não foram bem trabalhados, são confusos, algumas coisas são meio repetidas, por isso que eu falei, né, tudo pra ser uma boa história, tudo tem que se conectar, os personagens têm que ser bons, a ideia tem que ser boa, o enredo tem que ser legal, e você tem que respeitar essa questão de ter o início, meio e fim da história. Abrir um conflito, fecha o conflito daquela história, pra depois você iniciar outra. Talvez para quem não assistiu, assistiu, Game of Thrones também teve uma grande revolta por conta disso. Ele abriu diversos conflitos ao longo de todas as temporadas. Foi muito legal porque isso que atraiu as pessoas são atraídas por conflitos. Algumas soluções foram dadas e foi super legal. Outras histórias ficaram abertas. Não tô nem discutindo se o final foi bom ou ruim. Não só o final, mas outras histórias que ele foi abrindo, sabe, possibilidades, ele não conseguiu fechar no final. Claro que porque foi tudo muito corrido, não foi a série, não foi o livro, etc. Então tem uma desculpa, tem. Mas para vocês que então tem tempo, cuidado com isso. Abriu um ponto, fecha aquele ponto, tá? Sei lá, o conflito que essa menina tinha com a mãe. Você comenta desse conflito e comentou, acabou. Não resolveu, nem que de repente elas realmente não iam se falar, nem que elas retomaram a amizade, e aí a menina no final morre e fica o conflito em aberto. Mais uma vez, se faz parte da sua estratégia deixar esse conflito em aberto, Inception, por exemplo, né, ou A Origem, aquele filme com Leonardo DiCaprio, também tem na Netflix, se você não assistiu, assiste, que eu sou apaixonada por esse filme. Ele deixa um conflito aberto, ele deixa aberto no final, o final aberto que a gente chama, né, mas porque faz parte. Porém, o final, a incerteza se ele estava no mundo dos sonhos ou no mundo real, estava aberta. Mas todos os outros conflitos, se ele realmente conseguiu salvar o cara lá, pegar a ideia que ele precisava pegar, inserir a ideia que ele precisava inserir, todos os outros conflitos foram fechados, entendeu? Quem era a família dele, que só mostrava pedaços da família dele, a gente descobriu o que aconteceu com a família dele no final, o que realmente aconteceu com a mulher dele, então os conflitos que o autor abriu foram fechados. Só o final que ele deixou aberta a incerteza pra gente ficar curioso, ficar naquele pensamento se ele realmente tinha conseguido sair do mundo dos sonhos ou se ele ficou preso pra sempre lá no limbo, no mundo dos sonhos. Foi só isso. Mas você tem que respeitar essa estrutura básica de qualquer história. Início, meio e fim. O início a gente está conhecendo os personagens, tem aquela criação da tensão do conflito, a pessoa tem que começar a entender que pode existir alguma coisa ali. Seguindo o exemplo que eu dei da mulher que
descobre a doença. No início ali, falar que ela tá sentindo alguns sintomas, entendeu? Você deixar na dúvida se pode ser, de repente, alguma outra coisa leve, um estresse. Ah, porque ela tá muito agitada, não sei o que. Ela mesmo vai relatando que ela tá sentindo uma coisa pouca aqui, pouca ali, mas ela nunca tem tempo de ir no médico, não sei o que. Até que acontece alguma coisa mais grave e aí a gente vai pro meio da história, que é onde os conflitos maiores vão ser descritos, é onde a história de fato acontece. E a gente vai diminuindo o ritmo para chegar no final e começar a concluir esses pontos. Então sempre respeitem essa montanha russa. O início a gente vai subindo, conflito, o meio, nossa, aí vai lá no ápice e depois vai... Entendeu? Porque também não dá pra você estar lá em cima, depois no conflito, ai, chegou o monstro da caverna e aí o cara foi lá e derrotou em um golpe, acabou. E aí acabou a história. Acabou. E aí você fica tipo, como assim? Como assim? Você criou todos aqueles conflitos e agora derrotou o monstro e acabou, todo mundo voltou a ser feliz e pra sempre, e acabou, mas, você dá aquela sensação de tipo, o que aconteceu? Mais um exemplo do que causou isso foi Game of Thrones, que a gente teve toda uma construção de uma personagem pra chegar no final, a personagem tem um final curto. E de repente tudo começou a se resolver muito rápido e você ficou assim, igual aquele meme do John Travolta, mas peraí, e aquilo dali que você tinha falado não aconteceu mas, entendeu? Então não deixe seu leitor também com esse de que tá faltando explicação. Gerar curiosidade, ok. Gerar falta de explicação, não. Então também tenham cuidado. O exercício para amanhã, e que eu vou deixar, obviamente, entregar 4 da tarde, porque nem é justo entregar meio-dia, porque senão, né, vocês ficam com menos tempo para fazer, é vocês tentarem, mas eu vou escrever lá no grupo do WhatsApp, mas para vocês tentarem, pelo menos, elencar os 3 principais pontos de conflito da sua história e os 3 principais pontos de solução. Ah, mas aí eu já vou ter que contar o final? Não tem problema. A não ser que, óbvio, você não queira dividir com as pessoas, pode me falar, ou não precisa ser o conflito final, mas pelo menos 3 pontos de conflito e solução principal. Ah, o ponto de conflito número 1, acontece a morte da mãe da personagem principal e ela tem que mudar de cidade. O ponto de conflito número 2, né? Ponto de solução, ela tem que mudar de cidade, desculpa, de novo, porque eu acabo falando rápido. Mas eu vou separar. Primeiro ponto de conflito, a mãe da menina morreu. Ponto de solução por causa disso, ou seja, a consequência daquele ato, ela tem que mudar de cidade. Por que ela tem que mudar de cidade? Consequentemente, ela tem mudado de cidade, ela acaba conhecendo fulano de tal. Mas fulano de tal é o cara lá que está sendo acusado de assassinato, né? Eu e os meus assassinatos. E aí, mas por conta desse conflito, dessa solução, ela vai ter que, sei lá, cair numa investigação perigosa lá que vai levar ela a ser escolhida como delegada da cidade. Nossa, que história, né? Mas enfim, foi porque eu criei agora. Mas só pra vocês entenderem, eu quero 3 pontos de conflito e 3 soluções para esses pontos também, tá? O que o seu herói, o seu protagonista vai passar e como ele vai sair daquela situação. Resumindo, é isso. 3 dessas situações, tá? A sua história ao longo tem que ter muitos outros pontos de conflito. Tem limite? Não tem limite, tá? Não existe limite nem de mínimo nem de máximo, mas que pelo menos que sustente a sua história do início, meio e fim e não deixe os pontos de costura, as cenas de costura, como eu falei, elas servem só para ligar um conflito ao outro, que vai dar a solução. Aí a gente tem a cena de costura que é tipo uma encheçãozinha de linguiça, mas que faça sentido para a história, e aí depois você vai entrar no conflito e na solução de novo. Essa cena de costura não pode ser também longa e demorada, tá? Tipo o filler de Naruto, que tinha 300 lá até a gente chegar no próximo conflito. Então, não pode ser assim, tá? Por favor, vamos fazer coisas curtas e que faça sentido também. Que faça sentido, que tenha a ver com a história, que seja relevante, tá bom? Dúvidas? Agora eu vou abrir aqui no chat pra ver se alguém tem dúvidas, se ficou confuso. Gabriel, amo Final Space, eu também gosto muito. Tô tentando ver de novo. É porque, sei lá, tava
almoçando aqui 4 horas da tarde, porque aconteceu alguns probleminhas aqui em casa. E aí eu fui almoçar agora e tava vendo Final Space. Alguém tem alguma dúvida? Vou abrir aqui. Se não tiver, pode dizer não, senão eu vou ficar esperando aqui achando que é minha internet. Pode dizer, não tenho dúvida. Aí qualquer coisa a gente tira no grupo depois, tá? Sei que às vezes pode parecer meio confuso, mas qualquer história, o mais legal disso, que eu quero muito que vocês aprendam quando sair daqui, é que não só a história de vocês, que vocês estruturem assim, mas que vocês entendam, cara, uma vez que você entende a estrutura da história, você enxerga ela nitidamente em todas as outras histórias. É bizarro. Vamos ver aqui, Felipe mandou uma pergunta. E se o final ou eventuais problematizações ainda não estiverem claras? Então, não precisa ser todos, tá, Felipe? Pode ser pelo menos 3 pontos, tá bom? Tá, mas peraí, é porque você não tem ainda essa construção. Vamos lá, Felipe. Você perguntou assim, e se o final ou eventuais problematizações ainda não estiverem claras, né? Aí a minha pergunta pra você porque você ainda não tem esse final claro ou você que quer deixar esse final em aberto? Responde aqui pra mim, só pra eu ver. Porque assim, se for porque você ainda não concretizou esse final, não tem problema. Você vai pensar nele ao longo do tempo e ao longo do que você vai escrevendo. É bom, sempre bom que você tenha pelo menos os pontos principais de conflito definido antes mesmo de você começar a escrever, tá bom? Não que eu não vou impedir ninguém de começar a escrever porque não tem a estrutura toda montada, mas fica muito mais fácil de você desenvolver a escrita depois que você tem esses pontos marcados. O que eu pedi é que são 3 pontos pelo menos marcados do que você já tem. Se não tem ainda bem construído, não tem problema. Como todo planejamento, montar a estrutura dos seus pontos de conflito e pontos de soluções pode ser mutável ao longo da história. Tudo pode ser mutável. Um personagem que você colocou pode ser mutável. Um conflito que você colocou, você pode mudar. Eu mesmo mudei vários conflitos durante a minha escrita, durante a minha história. Mas me ajudou já ter eles montado antes. Porque durante a escrita, eu não ficava perdida. Eu sabia para onde eu queria ir. O que poderia mudar era eu olhar e falar assim, poxa, a história chegou até aqui, tomou esse corpo que eu não imaginava que tomaria antes. Então, eu posso, em vez de eu ir para esse conflito, eu vou colocar esse daqui e não vou colocar esse. Acontece, normal. Mas a mutabilidade, o problema tem muito problema com planejamento. Eu falo sempre estrutura da história e tal, porque se eu falo planejamento, muita gente sai correndo. Eu vou mexer com alguma coisa criativa e vou ter que me planejar. Planejamento não, parece que planejamento é coisa de administrador. Não quero se meter com isso. Só que tudo na vida precisa de planejamento. E quando você planeja, você faz mais rápido a execução. E o planejamento, ele é algo só para te dar um norte, só que você pode mudar ele a hora que você quiser. Só que se você começa sem planejamento, você nem sabe para onde você está indo, então você nem sabe o que você vai mudar no meio do caminho ou não, se perde, fica uma história perdida. Vou dar um exemplo, você vai fazer uma viagem, isso um exemplo bem fácil. Você vai fazer uma viagem, aí você monta o roteiro da sua viagem. Só que aí no meio do caminho, você acaba descobrindo, algum amigo te fala, que tem um ponto turístico que é mais legal do que aquele outro. Ou às vezes o tempo e o dinheiro fica escasso, e você não pode ir no lugar, mas vai trocar por outro, ou vai encurtar a sua viagem. É normal, só que se você não tivesse nem aquele planejamento inicial, talvez você não teria conseguido nem aproveitar a sua viagem e nem descobrir, né, outros pontos assim passando. Então é exatamente isso. A sua história é uma viagem. E dica final aqui, importante. Você precisa prender o seu leitor dentro dos seus capítulos, tá? Esse exemplo que eu dei da mulher que descobriu que tem uma doença, né, um drama. Então, em um capítulo, você vai mostrar aquele drama, vai fazer aquela construção de que ela está suspeitando, tem sintomas, mas ela está preocupada, está com medo, tem conflito interno, tem problema no trabalho, não sei o quê, mas aí finalmente ela vai no médico, e aí quando ela pega o exame, ela descobre algo que ela nunca poderia imaginar. Fim do capítulo.
E aí o leitor fica assim, tá, mas e o que que é? E aí ele vai pro próximo capítulo e você vai falar. E quando chegar no final daquele próximo capítulo, você também vai deixar alguma coisa aberta pro próximo. Sempre procure fazer isso, tá? Sempre desperte essa curiosidade. Sempre deixe o final do capítulo solto para você concluir no início do próximo. E assim sucessivamente. Porque aí você vai fazendo com que a pessoa tenha vontade sempre de ler o próximo capítulo. Entendeu? Isso sempre acontece. Vocês podem prestar atenção que novela e capítulos de seriados são sempre assim. Às vezes conclui nenhum, mas sempre fica aquela pontinha aberta para o próximo. Então tá bom, gente. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui para que todo mundo possa ficar tranquilo. Daqui a pouco eu sei que tem jogo para os meninos que assistem, né? Mas, então, qualquer dúvida pode me chamar lá no privado, tá bom? Do WhatsApp. Eu vou deixar o grupo aberto também, caso tenha alguma dúvida lá, porque tá todo mundo se comportando muito bem, ninguém tá colocando conversas aleatórias, então eu vou deixar aberto lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá, até de repente pode ser a dúvida dos outros também do grupo. E é isso que eu espero. Amanhã vou dar até as 4 horas, tá? Até as 4 horas para vocês me entregarem esses 3 pontos de conflito e de solução, tá bom? Os 3 pontos, assim, principais que você já tenha na mente. Como o Felipe mesmo perguntou, não precisa estar concretizado. Pode ser algo que você acha que vai acontecer e que você vai mudar naturalmente. O que eu só quero é ver se vocês entenderam essa questão do ponto de conflito e de solução, tá? Ou da consequência. Então tá bom, gente. Beijos. Bom domingo para todo mundo e até amanhã. E lembrando que amanhã, segunda-feira, é a nossa última aula com o exercício, porque o grupo vai até na terça-feira, que é o 7º dia. Só que no 7º dia eu não vou dar exercício, porque não vai ter o próximo dia. Só que no 7º dia eu preparei uma surpresa, tá bom? Que é uma dica, assim, master e um negocinho que vocês vão levar de presente para vocês. Vai ser uma dica muito boa e um presentinho para vocês ficarem aí e ajudar na escrita de vocês, né? Não só na construção da história, mas quando vocês estiverem escrevendo também vai ajudar bastante, tá? Então até lá. Beijo, a gente se vê no Instagram e lá no grupo. Tchau, tchau.